Pensou abrir um negócio de Orlando? Não faz antes de ver esse vídeo aqui. Meu nome é Francisco, eu sou o CEO da Space Hunters, a melhor empresa de localização de negócios da América Latina, e vou mostrar para vocês entender melhor como abrir um negócio na cidade de Orlando, uma das maiores cidades da região central da Flórida. Orlando é a maior cidade do condado de Orange, um dos principais condados da região central da Flórida, e fica muito próximo da cidade de Tampa. Orlando é principalmente conhecida pelos seus parques temáticos como Disney e Universal. Só que boa parte das pessoas também deve lembrar de Orlando pelos seus outlets, sendo Millennium e vários outros destinos obrigatórios de compra para quem vai visitar ou para quem mora naquela cidade. Orlando, além disso, é uma das cidades que tem uma das melhores qualidades de vida da Flórida e acaba sendo um dos destinos favoritos dos brasileiros que se mudam para aquele estado. E aí, como é que eu vou localizar a cidade, ou dentro da cidade de Orlando, onde colocar o meu negócio? Vamos para os mapas. Primeiro, a gente pode ver aqui que é uma cidade bem uniforme, rodeada de lagoas, rodeada de lagos. É interessante ver que dentro da região próxima da própria cidade de Orlando, a gente tem densidades populacionais um pouco maiores aqui, que fica nessa zona. Nesse eixo é lá onde nós temos uma grande quantidade de moradias e nós temos também uma quantidade grande de pessoas por moradia. Nota uma coisa: quanto mais para o norte no condado, menor é a quantidade de pessoas que moram em cada casa. E quanto mais a gente vai para o sul, principalmente próximo ao Lake Nona, maior é a proporção de pessoas que moram em moradias. O que que isso me diz? Que quanto mais para o sul, a gente tem uma proporção maior de famílias maiores, famílias mais jovens também. É ali onde a gente também consegue ter uma idade média menor. Pode ver que próximo ao Winter Garden, na região norte do condado, que é também a região mais antiga em termos de ocupação, é onde nós temos a maior quantidade de idosos, pessoas com idade média maior. Logo, se eu quero pegar e pensar em algo focado no público mais infantil, eu posso ter algumas regiões aqui ao norte que possam ser interessantes, mas ao sul eu tenho uma dinâmica um pouco melhor para aquilo que eu estou buscando. Não só em relação à idade média, mas também em relação à renda e rendimentos médios. A região central de Orlando, ela apresenta rendimentos médios mais baixos, tirando alguns bairros, algumas zonas da cidade de Orlando, que é o distrito financeiro. A gente tem como destaque nessa zona central a cidade de Winter Garden, que por sinal é uma das favoritas dos brasileiros, até pela seu centro revitalizado ou a sua a feira dos fazendeiros que tem o Farmers Market. A gente tem também a região de Winter Park, que é uma zona mais antiga, e nós temos a zona de Lake Nona, que é uma região que, além de ter bastante jovens, também é uma zona que a gente tem uma quantidade de renda média bem elevada. Isso tudo aqui é interessante de ver, mas além de identificar onde que as pessoas moram, a gente precisa identificar outra coisa, como que as pessoas usam a cidade de Orlando. E para isso a gente vai para a segunda categoria de mapas, que são os mapas morfológicos. Considerando o condado inteiro de Orange, o que a gente pode ver é que é natural para as pessoas de Orlando se concentrarem na zona central, entre o Winter Park e a zona de Orlando. É nessa zona onde a gente consegue ver a relação onde as pessoas se concentram com uma facilidade maior. É ali onde nós temos a maior concentração de varejo, de comércio especializado e a densidade de prédios também é maior. Fora desse núcleo, o que que nós temos aqui de destaque? Como segundo grande foco, nós temos a Polka e nós temos o próprio Winter Garden, que fica atrás ali da região dos parques. Nós temos também Dr. Phillips e nós temos também Middle Woods. Essas zonas todas, elas formam o segundo cinturão de interesse aqui dentro da região de Orange County. É nessa zona onde nós temos cidade de segunda grandeza em termos de facilidade de concentração. Indo para a questão de fluxo, Orlando ela tem a característica de ser como se fossem várias cidades unificadas e juntas por grandes rodovias e grandes autoestradas. É por isso que é interessante a gente observar aqui quais são essas autoestradas, e isso também molda um pouco a nossa relação de como é que a gente localiza o comércio em Orlando. Quem já conhece, vocês podem ver que quase todo o comércio, tirando nos centros de Winter Park, tirando nos centros de Winter Garden, tirando nos centros de Lake Nona, ele fica localizado em grandes malls comerciais, muito próximo daquilo que a gente vê na International Drive, Universal Boulevard e etc. Então, essas zonas é interesse. E para identificar qual dessas regiões entre essas cidades dentro do condado são interessantes,
a gente vai para a relação de alcance. E é aqui no alcance que ajuda a explicar por que que a região do Farmers Market e Winter Garden é tão requisitada e tão cobiçada nos finais de semana para as pessoas irem passear. Matematicamente, é ali onde eu consigo pegar as populações de todas as cidadezinhas que ficam nas proximidades. É ali onde é o núcleo natural para as pessoas chegarem, se concentrarem e consumirem. Nós temos ali o Winter Park, também tem uma certa concentração. A gente também tem a Foreign Shows, a gente tem a Polka. São cidades que elas tendem a concentrar bastante as pessoas que moram próximas. E, nesse caso, Lake Nona acaba tendo algumas dificuldades na questão de concentração. Tanto é que, se vocês forem para Lake Nona, vocês não vão ver aqueles centros de pessoas caminhando e se frequentando indo de um lugar ao outro. É muito mais grandes malls, onde as pessoas têm que parar de carro e consumir. Isso porque tende a concentrar pessoas matematicamente, tem bastante pessoas morando, mas não formam matematicamente zonas onde as pessoas queiram estar. É por isso, se eu vou pensar num café, pode ser mais interessante olhar o Winter Garden, é mais interessante eu ver o Winter Park, é mais interessante eu ver a região central de Orlando. Mas se eu estou pensando em algo como um outlet, onde é que geralmente eles ficam? No caminho aqui próximo da International Drive, que é justamente na região onde eu não tenho um alcance bom, mas eu tenho facilidade de concentração, porque é uma zona que eu preciso de grandes equipamentos para atrair as pessoas, justamente por essa falta de captação de pessoas em raios baixos. E é ali onde vocês vão ver que tem grandes estacionamentos, grandes malls, grandes centros comerciais, e para conseguir fazer a captura das pessoas que, obviamente, estão andando a velocidades muito elevadas. Se eu vou pensar, por exemplo, num centro, uma escola, um centro infantil, pode ser também interessante observar esses raios, 1 milha, 2 milhas. É ali onde eu vou conseguir ter uma facilidade maior de ter pessoas que estão dentro da cidade ou estão transitando dentro ou entre condados para fazer uma penetração, uma capitalização melhor desse público. Então, o que que é interessante observar e recapitulando tudo aquilo que a gente conseguiu ver aqui brevemente de Orlando, na Flórida. A região central, onde mais tende a concentrar pessoas naturalmente, apesar da população ser bem distribuída por ser uma cidade de densidade baixa. A renda da cidade ela está majoritariamente no norte, acima de Winter Park, e no sul, abaixo, pegando um cinturão, indo de Winter Garden até Lake Nona. A gente tem a região central de Orlando como uma pequena nucleação de renda e de densidades mais elevadas, porque é ali onde matematicamente a gente tende a concentrar pessoas com uma facilidade maior. E além disso, em termos de concentrações de pessoas, de comodidades, nós conseguimos entender que os pequenos centros urbanos que se formam nessas pequenas cidades, desde Apopka, Winter Garden, Lake Nona, Hunter Creek, etc., e até Dr. Phillips, acabam se formando nas zonas onde matematicamente as pessoas se concentram ou alcançam as pessoas com a maior facilidade, de 0,5 milha até 2 milhas de distância. Tendo esse entendimento inteiro, fica um pouco mais claro de saber como observar e o que observar na cidade de Orlando. E se for observar um parque de compras, ou observar um mall de lojas, observa esses critérios. Vê isso aqui dentro da cidade, não só fica olhando os dados demográficos, mas tenta perceber para onde que as pessoas vão comprar em Orlando e como. Querendo entender um pouquinho mais, a gente está disponibilizando para vocês aqui uma masterclass exclusiva, onde eu vou dar para vocês o passo a passo da localização de sucesso, como entender não só o público-alvo de vocês, mas também como ler a cidade nos fatores urbanos. Ou seja, eu estou dando para vocês o segredo dos urbanistas que ninguém vai contar para vocês. Querendo saber mais? Clica aqui embaixo na nossa masterclass e se inscreva. Forte abraço!